Fala galera, ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Rapaz, a mídia está em pânico com essa contratação do Corinthians. Memphis Depay, o holandês Memphis Depay, é jogador do Corinthians. A pergunta que não quer calar é: como é que o Corinthians, clube mais devedor no Brasil, que lidera aí o ranking de dívidas, como é que o Corinthians planeja pagar essa loucura de 70 milhões pela contratação pelo Memphis Depay? Eu quero saber, acho que você também, torcedor do Corinthians, também, né? Afinal de contas, bom, torcedor do Botafogo é que tá feliz porque agora largaram de mão o Botafogo. Ninguém fala mais do Botafogo, tá todo mundo só falando do Corinthians. O papo de fair play financeiro mudou, né? Tá todo mundo querendo saber como é que o Corinthians vai pagar essa conta porque não tá batendo, né? E eu vou falar para vocês, tá? Vou falar para vocês e a imprensa tá destilando todo o seu ódio, o seu fel para cima do Augusto de Melo, que é o presidente do Corinthians. Olha, vamos lá, vamos falar sobre isso e muito mais aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Tô com a camisa da seleção italiana, isso mesmo. Tô com a camisa da seleção italiana que meteu 3-1 na França. Você também é anti-França? Ah, então beleza. França, o legal é só a Revolução Francesa. Futebol, torço contra, mas respeito também aqueles que curtem, né? Mbappé, mas não tem como, né? Italiano até ter a alma. Vamos lá, vamos lá. Como o Corinthians planeja pagar os mais de 70 milhões? São 70 milhões de reais, não são os mais de 70 milhões de reais pela contratação do Memphis Depay, né? A questão é que tudo no Corinthians está sendo investigado. Exatamente tudo no Corinthians está sob investigação. A antiga patrocinadora, Vaidebet, a atual patrocinadora, tá tudo sob investigação. O Corinthians ele tá numa situação, acho que ninguém imaginava que o Corinthians podia estar numa situação tão constrangedora. E mesmo assim, tá trazendo aí um jogador que eu não vou nem dizer, galera, passa longe de ser um jogador que vai resolver os problemas do Corinthians. Por quê? Porque o Depay ele não se afirmou em clube nenhum. É um jogador que convive com contusões o tempo inteiro. Acho que o Corinthians está fazendo uma contratação, claro, resguardadas as devidas proporções, de nível Botafogo trazendo o Salomão Kalou. O Salomão Kalou jogou muita bola no Chelsea, foi campeão no Chelsea e tal, jogou Copa do Mundo, beleza. Acho que o Memphis Depay joga bem mais bola, né? Eu estou falando aqui o nível de contratação, não é só técnico, que eu acho que o Depay não vai resolver os problemas do Corinthians. Ele tem que primeiro resolver os problemas dele, problemas físicos. Não vinha bem nas últimas temporadas, não era titular, por exemplo, da seleção holandesa, né? Bom, agora, como é que o Corinthians, independente de jogar bola ou não, como é que o Corinthians vai pagar o Depay? Essa é que é a questão. A patrocinadora deu garantias financeiras para o jogador. Agora, tá todo mundo se perguntando, mas dá garantias financeiras para o jogador, mas como é que vai funcionar isso? E se o fair play financeiro realmente for implantado em 2025? Então o Corinthians está com uma dívida de mais de 2 bilhões. Essa que é a verdade. O Corinthians tem uma dívida de mais de 2 bilhões. Como é que um time que deve 2 bilhões, que tem uma série de ações de jogadores na FIFA para pagamento de dívida, como é que esse time vai conseguir convencer alguém de vir jogar e vestir a camisa do Corinthians? Porque só a Gaviões da Fiel ali animada e tal, não resolve, não resolve, né? Agora, a grande questão é, o holandês, que jogou aí a última Eurocopa, chegou à semifinal, né? A casa de apostas que patrocina o Corinthians, ela vai destinar 57 milhões exclusivamente para a chegada do Depay. O resto do pagamento, que aí fica 13 milhões, né? Que para mim já é complicado para a situação do Corinthians, fica a cargo do Timão, que convenceu o jogador com um projeto esportivo e de marketing, além de aumentar a primeira proposta feita ao atleta, né? Então ele tem aí chegada programada para os próximos dias, tá? Vai participar de algumas ações de marketing. Eu não sei se o torcedor do Corinthians está muito amarradão nessa contratação, tá? Eu não sei se o torcedor do Corinthians vai querer participar de várias ações de marketing, até porque, vamos lá, o Depay ganhou o quê com a seleção holandesa? Nada.
O Depay tem um renome internacional para dizer o seguinte, ó, vem para resolver. Vem porque é o cara. Vem... Não vejo dessa forma, tá? Então, a questão aqui é, a patrocinadora que está sendo investigada, ela se comprometeu em pagar basicamente tudo. Isso aconteceu com outros clubes no Brasil, né? Eu me lembro muito bem, falando em holandês, me lembro muito bem da vinda do Seedorf para o Brasil, né? A vinda do Seedorf para o Brasil, que também envolveu garantias financeiras de que ele receberia, mas o Seedorf jogou num time em que só ele recebia, os outros não recebiam. Então fica difícil, porque o Seedorf não jogava sozinho, né? Essa negociação com o Memphis Depay, ela foi conduzida pelo Fabinho Soldado, que é o diretor de futebol, né, o executivo de futebol, e também pelo diretor financeiro Pedro Silveira. Então já sabem de quem cobrar, né? Diretor financeiro que autoriza uma contratação louca dessa, olha, não vai ser diretor financeiro nem da esquina, do barzinho da esquina, né? Agora, vamos lá. O Depay, no momento bom, ele é muito versátil, né? Ele joga em várias posições no ataque, tá? É um excelente finalizador e para um time que em finalização é um dos piores, né? Afinal de contas conta com Pedro Raul e Yuri Alberto, o Depay ele é titular absoluto. Ah, mas tá com problema na coxa, ele é titular absoluto. Ah, mas tá sem a perna, ele é titular absoluto. Comparando com Pedro Raul e Yuri Alberto, né? Então assim, pro Corinthians, tecnicamente, é bom. É muito bom. Você eleva o nível técnico do seu time ofensivamente, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro em termos ofensivos. Veio o Thales Magno, que é mais esforçado, que meteu o gol aí contra o Flamengo e tal. Agora, só contar com o Romero, com o Yuri Alberto, Pedro Raul, é difícil. Então vem o Depay para dar um up aí na questão técnica do Corinthians. Mas, lembrando, né, assim, os times onde o Depay jogou, você olha assim, é um portfólio interessante. Manchester United, Lyon da França, Barcelona, Atlético de Madrid, né? Na última temporada, por exemplo, ele entrou em campo 39 vezes, fez 9 gols e deu 2 assistências. Né? A última partida dele foi em 10 de julho, na derrota da Holanda para a Inglaterra na semifinal da Eurocopa. Então, assim, é um jogador que convive com contusões? Sim, mas eu acho que fez uma temporada razoável, nota 6 aqui, né? 39 jogos, 9 gols, 2 assistências. Acho que num campeonato competitivo é uma temporada bacana, né? Não é algo fantástico, como eu falei para vocês. Não é titular do time holandês, algumas partidas eu já vi o Depay entrando ali como titular, né? Mas não é titular, então não vejo como uma contratação bombástica, tá? Mas acho que para o Corinthians ajuda. Só não vai ajudar se só o Depay receber salário, né? Aí a situação vai ficar complicada. Então, em nome de Depay, é bom que tudo dê certo para o Corinthians e que o fair play financeiro não seja instaurado tão cedo, porque essa loucura nem Freud corintiano consegue explicar. Fico por aqui. Valeu, gente. Um abraço!